pastor Alessandro esteve ministrando sobre o discipulado, mas hoje nós tiramos o dia para compartilhar sobre um assunto fundamental para nós como igreja. Um assunto fundamental para as nossas células, para os nossos discipulados e para todos nós aqui hoje, que é sobre unidade. Eu sei que você pode pensar, pastor, eu já sei sobre unidade, já sei tudo, unidade é pensar a mesma coisa, eu já sei muita coisa a respeito de unidade, e às vezes muitos de nós julgamos não precisar mais aprender nada a respeito disso. Mas eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você e mostrar para os irmãos que sem unidade não há crescimento. Mostrar para os irmãos de maneira clara que sem unidade não há avanço. Se não houver essa unidade, vai ter sempre algo impedindo. Você já percebeu que nas nossas vidas tem sempre algo que às vezes está meio que travado? Tá ali, tem alguma coisa impedindo, tem alguma coisa segurando, e que nós tiramos então um momento para jejuar, para orar, para buscar de Deus, e as coisas então começam a fluir. A unidade serve como esse termômetro para nós medirmos o fluir de Deus nas nossas vidas. Se nós queremos de fato fazermos uma diferença poderosa nessa cidade, se nós queremos o agir de Deus de uma maneira forte, viva no nosso meio, na nossa igreja, nas nossas células, nós precisamos aprender hoje ou relembrar alguns pontos fundamentais a respeito da unidade. Eu não quero aqui trazer condenação sobre os irmãos, mas sabe, muitos de nós temos uma visão errada a respeito da unidade. Para muitos, unidade, o simples fato de estar aqui no culto já denota unidade. Para muitos irmãos, o fato de irem na célula, de sair para comer com os irmãos, o povo já pensa, não pastor, nós somos unidos. Isso aponta para a unidade. Eu sei que isso demonstra de uma certa maneira a união dos irmãos e a unidade dos irmãos. Mas sabe, isso não é unidade por completo. Muitos também pensam que o simples fato de estarem em um grupo de uma rede social denota unidade. Se está lá no grupo do WhatsApp, os irmãos, bom dia. Aí o povo pega aquelas imagenzinhas, que geralmente os tios do grupo de família mandam, bom dia, aquela florzinha, aquele negócio e tal, e responde. E alguns pensam que pelo simples fato de estarem presentes num grupo de rede social, não, nós somos um povo unido. A nossa célula é uma célula unida. Mas deixa eu te falar algo, unidade é muito mais do que isso. Unidade é muito mais do que estar nos cultos como você está aqui hoje. Unidade é muito mais do que participar de uma célula. Unidade é muito mais do que estar reunido, estar presente num grupo de rede social. É muito mais do que isso. E muitos irmãos, o meu temor é que muitas das nossas células, na verdade, hoje possam estar perdendo força, possam estar de maneira fraca, não estão crescendo pelo simples fato de não andarem em unidade. Fala isso para o seu irmão, fala, meu irmão, nessa noite você vai aprender a importância de andarmos em unidade. Sabe, eu amo falar a respeito desse assunto, porque de fato é perceptível quando os irmãos andam em unidade, as coisas fluem. É perceptível quando os irmãos têm o mesmo pensar, quando os irmãos têm o mesmo falar, quando a célula veste uma camisa, quando o discipulado então entra de cabeça num propósito. É perceptível como as coisas fluem, e ao mesmo tempo também é perceptível quando os irmãos estão ali por estar, não caminham em unidade, não têm o mesmo coração, não têm a mesma disposição mental, e às vezes a célula patina e fica ali por muito tempo, se torna às vezes até um clube social, mas não caminham em unidade. Deixa eu falar algo para os irmãos, não importa o tamanho da sua célula hoje, é muito importante você sair daqui hoje decidido a andar em unidade com os irmãos que Deus plantou lá com você. Não importa se a sua célula é pequena, se a sua célula é uma célula grande, se ela é uma célula mediana, não importa o tamanho da sua célula. Eu quero te falar algo, é muito importante você sair daqui decidido hoje a caminhar em unidade com os irmãos. Não adianta só o líder falar, vamos ser unidos. Ou não adianta só alguns irmãos, olha, vamos andar em unidade. É muito importante que a célula inteira saia daqui hoje com essa mentalidade. Eu vou caminhar em unidade com os irmãos. Eu vou estar junto com esse povo. Deus me plantou com esses irmãos preciosos. Deus me deu o melhor líder. Deus me deu os melhores irmãos. É muito importante isso. Quando nós temos essa revelação, deixa eu te falar algo. O milagre do Senhor, a explosão, a vida de Deus, ela flui de uma maneira poderosa. O meu medo é de, às vezes, as nossas equipes de discipulado, as nossas células, estarem sofrendo pelo simples fato de não andarem em unidade. E sabe, irmãos, unidade é um negócio importante em todos os ambientes que você vive hoje. Em todas as áreas da sua vida é importante ter unidade.
Então vamos pegar como exemplo uma empresa que não caminha em unidade, uma empresa onde o patrão, o funcionário não tem esse espírito, não tem esse coração, vai ser uma empresa que vai estar fadada ao fechamento. Vai fechar, vai acabar, porque o patrão tem uma mentalidade, os funcionários possuem outra mentalidade, e as coisas vão travar, porque não vai ter um consenso. Mas no dia que o patrão fala, olha irmãos, ou funcionários, não sei se às vezes é crente, todo mundo ali também é crente, e ele fala, olha, nós vamos pegar essa empresa, e ela vai crescer, e nós vamos multiplicar, nós vamos ter outras filiais, e eu preciso que vocês entrem comigo, vamos atender os nossos clientes, dando o nosso melhor. Aí os funcionários entendem o papel dele, ele fala, ótimo, eu vou atender o cliente da melhor maneira possível, e eu vou organizar as coisas, e ele vê alguma coisa acontecendo de errado, e ele tem a liberdade de ir lá falar, ele tem a liberdade de ir lá, de exortar alguma coisa, ou o patrão tem a liberdade de dar alguma direção. O que vai acontecer com essa empresa? É lógico que as coisas vão funcionar, e vão encaixar. Nos estudos é do mesmo jeito, na sua casa é da mesma maneira, as nossas famílias precisam caminhar em unidade, mas principalmente, irmãos, nós como igreja precisamos entrar de cabeça nesse assunto. Eu não sei você, mas eu tenho sofrido uma metanoia, uma transformação na minha mente em todos os assuntos que já foram ministrados até hoje. E quando eu estudava sobre essa palavra da unidade, eu percebi o tanto que a unidade é importante. Se você for olhar na palavra de Deus, há inúmeros casos, inúmeras histórias, que as coisas só funcionaram quando houve unidade. Tinha um propósito, e na verdade tinha até palavra de Deus no meio, mas pelo simples fato de não ter unidade, as coisas não funcionavam. Que é um simples fato, uma simples história, a história da nação de Israel andando no deserto, em direção a Canaã, o povo reclamando, murmurando, até que eles chegaram perto de Canaã. Foram os espias, só 2 voltaram empolgados, só 2 voltaram animados. Olha, vamos possuir, vamos entrar, com certeza o Senhor é conosco. Os outros espias não andaram em unidade, e a Bíblia diz que o povo não entrou na terra, enquanto toda aquela geração não passou. E quem que entrou na terra? Somente Josué e Calebe. Mas por que eles entraram na terra? Porque eles entraram na terra com a mentalidade de unidade. Por que o Senhor esperou todo mundo morrer? Porque a mentalidade daqueles que andavam em unidade tinha que passar para todo o restante da nação de Israel. Enquanto todos não tivessem na mentalidade, mesmo pensar, não tivesse na cabeça deles, que Canaã era o propósito de Deus, que Canaã ia ser dado na mão deles pelo Senhor, que não importava o exército inimigo, enquanto todos não pensassem da mesma maneira, as coisas não iriam funcionar. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor teve que esperar toda uma geração morrer, toda uma geração passar, para que a geração de Josué e Calebe então entrasse na terra prometida. O que isso aponta, irmãos? Isso aponta para unidade. Aqueles que têm a mentalidade do Senhor e aqueles que caminham em unidade, eles alcançam coisas poderosas diante de Deus. E sabe, enquanto eu preparava essa ministração, eu fiquei pensando em um trilho para unidade. O que eu preciso fazer para andar em unidade com os irmãos que caminham comigo? Pastor, tá bom, às vezes na minha cabeça o simples fato de sair para comer já era unidade. O simples fato de eu não sair do grupo do WhatsApp já é um sinal de unidade. Já é um sinal dali de eu dar um bom dia, de eu dar uma boa noite, de eu dar um kkkk de vez em quando, já é um sinal de unidade. E na sua cabeça talvez era, mas eu quero mostrar para os irmãos aqui hoje um trilho de como nós podemos andar em unidade, como célula, como igreja e como discipulado. O meu alvo aqui nessa noite não é de maneira nenhuma, de maneira alguma trazer acusação sobre você, mas é que você perceba os pontos que você precisa melhorar, para que então toda a nossa igreja tenha esse mesmo espírito e venhamos alcançar coisas maiores no Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coisas maiores, nós vamos alcançar coisas maiores em Deus no momento em que nós entendermos a importância da unidade do nosso meio. E eu fiquei pensando, pastor, conversando com o pastor Mauro, versículos e assuntos e palavras a respeito de unidade, o que nós precisamos fazer? Qual que é o trilho, qual que é o caminho para nós alcançarmos e vivermos isso em todos os níveis aqui da nossa igreja? E eu ponderei alguns pontos. Primeiro ponto, queria que você abrisse sua Bíblia, projetasse para nós, Efésios capítulo 4, versículo de número 15 e número 16. Efésios capítulo 4, versos de número 15 e de número 16.
Primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Eu não sei se é a mesma tradução, mas a minha tradução diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Só que qual é o primeiro ponto para nós alcançarmos a unidade como igreja? É nós estarmos encaixados. Diga comigo, encaixados. Eu sei que você pode falar, pastor, mas encaixados, não tinha uma palavra melhor? Talvez você conheça algum sinônimo e tenha liberdade de mudar. Mas sabe, o primeiro ponto para nós caminharmos em unidade tem a ver de nós estarmos encaixados, estarmos envolvidos. A Bíblia diz nesse texto que nós somos o corpo de Cristo, e como corpo nós temos muitos membros, mas cada membro, independente do grau de instrução, independente do grau de revelação que tem, ele tem um papel no corpo que precisa ser desempenhado. E muitos irmãos às vezes são membros que estão desencaixados, não estão envolvidos nas células, e quando eu digo envolvidos, eles até vão nas reuniões, eles vão nas comunhões, eles participam de tudo, estão ali envolvidos, mas são irmãos que ao mesmo tempo que eles estão dentro, é como se estivessem do lado de fora. Eles vêm no culto todo domingo, ou às vezes falta de vez em quando, mas estão desencaixados, não estão envolvidos para valer. É um membro do corpo que ele olha para o corpo e às vezes reclama, olha para o corpo e às vezes questiona, mas ele não desempenha o papel dele. A Bíblia nesse texto diz que cada corpo, na verdade cada membro do corpo, tem uma função para desempenhar. Eu sei que você pode pensar, pastor, quem desempenha a função na nossa igreja são os líderes. Engano seu. Todos nós temos um papel para desempenhar aqui nessa igreja. Todos nós temos um papel. Você pode consolidar, você pode ganhar alguém, você pode realizar as funções lá da sua célula, os irmãos podem servir aqui no culto. Todos nós precisamos estar encaixados, mas o problema é que muitos de nós, às vezes estamos na igreja, mas não estamos. Muitos irmãos estão nas células, mas ao mesmo tempo não estão. Por quê? Porque estão desencaixados. Deixa eu te falar algo, todo membro do corpo tem uma função. Todo membro do corpo tem uma função. Cada parte do seu corpo desenvolve alguma função muito importante. E a gente até conversando há um tempo atrás, fazendo um comparativo do corpo humano com uma máquina, né? Uma máquina. O corpo humano, ele é perfeito. Ele é perfeito. Qualquer parte do seu corpo desenvolve alguma função. E Deus foi tão perfeito em criar o corpo humano que não há falha. E tem pessoas que falam que o computador, ou a máquina mais avançada, se torna um brinquedo perto do corpo humano. Por quê? Deus criou o corpo humano com perfeição e cada membro do corpo trabalha com excelência. Já percebeu que tudo no seu corpo é tudo certinho? Ah, pastor, tem uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, mais alto, um pouco cabelo. Não estou dizendo dessas partes, não. Estou dizendo das funções de fato. Tudo no seu corpo funciona, ou deveria funcionar como de costume. Mas o que acontece? Muitas vezes tem irmãos que estão inseridos no corpo de Cristo, mas não funcionam. O seu corpo é tão perfeito que não tem nada fora do lugar. Há um tempo atrás eu brinquei no seminário, fazendo essa graça, é verdade, até o seu nariz é da maneira correta, é virado para baixo. Imagina se ele fosse ao contrário, você ia morrer afogado quando saísse num dia de chuva. A água ia entrar ali, você ia ficar totalmente sem fôlego. Mas tudo no seu corpo é bem encaixado, tudo no seu corpo é bem alinhado. Mas no corpo de Cristo não pode ser diferente. Na igreja do Senhor, não deveria ser diferente, mas muitos irmãos estão desencaixados. Eles não estão envolvidos para valer na igreja, eles não estão envolvidos para valer na célula. Eles às vezes até quando vão conversar, nós percebemos irmãos que estão desencaixados pela conversa. Quando ele vai falar da célula, ele não fala minha célula, ele fala essa célula. Quando ele vai falar da igreja, ele não fala minha igreja, ele fala, essa igreja tem uma série de problemas. Ele não tem coragem nem de falar minha igreja. Ele se coloca sempre do lado de fora, sempre na posição de apontar. Mas por quê? Ele está desencaixado. Deixa eu falar para os irmãos, nenhum dos irmãos da nossa igreja deveria estar desencaixado. Nenhum dos irmãos, todos deveriam estar na célula, participando, no discipulado, na rede, na igreja, de uma maneira encaixada e servindo a Deus, descobrindo o seu ministério, fluindo nos dons, sendo usado nas mãos do Senhor. E é uma preocupação nossa, porque muitos irmãos estão desencaixados, não é porque o líder não quer envolvê-lo, mas ele mesmo não quer participar, ele mesmo não quer ser usado nas mãos do Senhor. Ele pensa que vir no culto já está muito bom. Ir na célula, olha, vocês já estão pegando o boi de eu participar aqui da célula com vocês, já está excelente eu participar aqui. Deixa eu te falar,
todos os irmãos precisam estar encaixados para valer, estar envolvidos. Os irmãos entendem essa necessidade de estar envolvidos, encaixados, participando de uma célula, participando de um discipulado, servindo a sua liderança, servindo aos irmãos que são mais novos do que você. Todos nós temos que ter essa noção. Hoje eu sou encaixado na videira. Tenho o prazer de dizer que eu sou pastor dos Radicais Livres, caminho numa rede de jovens, estou encaixado, caminho com os irmãos, tem inúmeros outros pastores aqui conosco, eu estou encaixado. O problema é que muitos irmãos não se enxergam assim, não se enxergam encaixados. Ele está de alguma maneira fora. Não fique, irmãos, olhando para a construção, sendo um tijolo fora da parede. Seja alguém que está lá, sustentando a obra de Deus, sustentando o mover do Senhor, envolvido numa célula, pregando a palavra, levando o visitante, sendo útil onde quer que você esteja. Não seja alguém que está aí desencaixado. Igreja tal, lugar tal. Não, nós precisamos estar encaixados. Eu não fico aqui durante o dia, na minha sala às vezes, assistindo alguma pregação, fico pensando, no dia que a igreja tal, do pastor Teófilo Raiá chegar aqui em Palmas, talvez eu acho que eu até iria para aquela igreja. Não, admiro os irmãos, são homens de Deus, se vier, cresçam debaixo da graça de Deus, mas eu estou inserido em uma igreja, eu faço parte da igreja videira, sirvo ao Senhor, me converti aqui há muitos anos atrás, sou discípulo do pastor Mauro, caminho com ele, honro ele, procuro estar perto o tempo inteiro, mas eu não fico aqui de uma maneira desencaixada, apontando erros, mostrando situações, eu estou envolvido. Você também seja alguém encaixado. Você que é líder, bata no peito. Eu sou líder de casais, eu sou líder de jovens, sou líder de criança, sou discipuladora na rede de Radicais Kids. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu estou aqui no meio, estou aqui servindo a Deus e estou envolvido. Não seja alguém que não esteja encaixado. Não seja alguém que fica do lado de fora como espectador. Se envolva nas coisas da igreja, irmãos. Se envolva nas coisas da célula. Se envolva, participe. Tenha orgulho em falar que lidera. Tenha orgulho em falar que está sendo líder de treinamento. Tenha orgulho em falar que serve a Deus. Tenha orgulho em falar, eu sou membro lá da Igreja Videira, sirvo a Deus lá, e estou participando, e estou ganhando pessoas, estou consolidando irmãos, estou servindo a Deus. O primeiro ponto que te leva à unidade é estar encaixado em algum lugar. A pergunta que eu te faço nessa noite é essa: você está encaixado de verdade em algum lugar? Ou você está que nem a minha avó? Ela tem um dizer que eu morro de rir. Eu falo, vó, a senhora vai para onde esse final de semana? Eu falo, não sei, vamos deixar lá na casa do seu tio. Ela fala assim, eu sou que nem um saco de batata, onde me deixa eu fico. Eu falo, meu Deus do céu, não é assim não é desse jeito. Ela fala, não, aí vamos me deixar na casa da sua tia tal, aí no dia que for me buscar eu venho embora. Aí tem que ligar, alguém vai lá e busca. Não, e agora, vó? Não, agora eu vou lá para minha casa. No dia que alguém quiser me visitar, me visita. E eu fico prestando atenção que às vezes pela idade, ela fica nessa situação. Mas deixa eu te falar, não seja alguém que não se envolve para valer. Não seja alguém que não esteja ali inserido na sua célula, servindo a Deus, dando o seu melhor. Se é para estar lá na sua célula, dê o seu melhor em nome de Jesus. Se é para ser membro lá, dê o melhor em nome de Jesus. Se é para consolidar alguém, consolide em nome de Jesus. Vai ter encontro esse mês, dê o seu melhor e traga pessoas para o encontro em nome de Jesus. Não seja um telespectador, não seja alguém que está só olhando, seja alguém encaixado na obra de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode falar isso para quem está do seu lado? Fala, meu querido, seja encaixado na obra do Senhor. Encaixado, envolvido, participativo. Esse é o primeiro ponto, talvez no trilho da unidade. Mas sabe o segundo ponto que eu acho muito interessante? Quando você está encaixado, você está envolvido em uma célula, quando você está ali participando de uma reunião, e o tempo, toda semana vocês estão juntos, domingo após domingo estão nos cultos, os irmãos estão encaixados, estão participando. O segundo ponto que te leva a uma unidade tem a ver com o amor. Queria que projetasse para nós a palavra, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 11 ao 14. Colossenses, capítulo 3, de 11 ao 14. Olha o que diz a minha tradução. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem
uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o quê? Que é o elo perfeito, ou vínculo da perfeição. Eu amo essa colocação. A Bíblia diz que o vínculo da perfeição, ou o elo perfeito, é o amor. Então, se nós queremos andar em unidade, o primeiro ponto é estarmos encaixados, o segundo é nós andarmos em amor, é amarmos os irmãos. Aquilo que a pastora Alessandra pregou ontem, que foi muito bom, é ter o prazer de estar com os irmãos, é amar o povo que Deus tem colocado ao seu lado. Eu sei que às vezes nós já ministramos sobre isso, ou já repetimos em algum momento sobre isso, mas irmãos, não tem como ter unidade se nós não amarmos os irmãos que Deus plantou ao nosso lado. Não tem como ter unidade só sentando ao lado dessa pessoa que você está aí agora. Você tem que amar esse irmão com todo o seu coração. Você não pode estar só sentado aí uma hora comenta alguma coisa da palavra, e aí comenta alguma coisa do jejum, fome que está doendo, alguma coisa, e esse calor que vai e volta, e a chuva que vai e volta. Não! Ame os irmãos que Deus tem colocado ao seu lado. São joias preciosas que Deus colocou junto com você, que vai servir a Deus junto com os irmãos. O vínculo perfeito, o elo da unidade tem a ver com o amor. Quando não tem amor, irmãos, é um problema seríssimo, porque estar numa célula se torna fardo, estar reunido com os irmãos se torna cansativo. Tem coisas que te cansa, tem coisas que às vezes você fica chateado de ver acontecendo. Sabe uma das coisas que às vezes pode estar prejudicando muitos irmãos de andar em unidade? Porque falta amor pelos irmãos. É como se ele estivesse fazendo acepção de pessoas. Eu gosto desse irmão, mas eu pulo aquele ali e gosto daquele outro. Eu amo aquele outro, esse aqui não, agora aquele ali eu amo. Deixa eu te falar, todas as pessoas que caminham com você, foi o próprio Deus que colocou do seu lado. Tem alguma coisa que Deus quer ensinar com esse irmão, tem alguma coisa que Deus quer fazer e falar na sua vida através desse irmão. O vínculo da perfeição, o vínculo da unidade tem a ver com amor. Se não houver amor no meio das nossas células, eu vou te falar, vai ser só um clube social. Se não tiver amor no meio das nossas reuniões, eu vou te falar algo, nós somos só um grupinho que reúne toda semana para constar no relatório. Mas se for para reunir desse jeito, não compensa. Se for para reunir toda semana com os irmãos, só para compartilhar uma palavra, e não tiver amor brotando no coração dos irmãos, eu vou te falar algo, os irmãos estão perdendo tempo, nós estamos perdendo tempo, nós precisamos amar de todo o nosso coração. E eu recordei hoje, do primeiro dia que eu tive essa experiência com o meu pastor, de amá-lo de verdade, de amar aquele que Deus tinha colocado na minha vida. E eu lembro que esse pastor foi o pastor João Novaes, alguns irmãos que são aqui conhecem. E o pastor João Novaes na época era o nosso pastor dos adolescentes, e o pastor João Novaes tinha a nossa cara, porque ele era animado, ele ministrava o louvor e corria pela igreja inteira, os irmãos lembram muito bem dele, muito animado, muito empolgado. Mas um dia, numa sala aqui, dessa sala do cursão, a gente orando e orando, eu falei: Senhor, coloca amor no meu coração sobre os irmãos que caminham comigo. Coloca amor no meu coração pela minha liderança, pelos meus membros, pelo meu pastor. E naquele momento eu parei e fiquei olhando para o meu pastor. Eu não sei o que foi, mas Deus colocou algo tão forte no meu coração, que ele estava ali orando, conduzindo a oração. Eu cheguei ele meio que por trás, ali pelo lado dele, abracei ele, e fiquei ali um tempão abraçando e chorando, e orando pela vida dele. E depois daquela sala, depois daquele dia de oração, eu vou te falar algo, a minha vida no que se diz respeito a amar os irmãos, nunca mais foi a mesma. Deus brotou algo no meu coração que eu tenho algo definido em mim. Se é para andar com esses irmãos, eu vou amá-los e vou cuidar deles até o fim. Eu amo estar perto dos irmãos, amo estar com os meus amigos que são os pastores, amo estar com os meus discípulos, amo estar com os nossos pastores, pastor Mauro, pastor Alessandra, amo estar perto. A Bíblia diz que o vínculo da unidade, o vínculo da perfeição tem a ver com amor. Sabe, irmãos, vença qualquer dificuldade na sua vida. Não permita que o ódio, que o ressentimento afaste relacionamentos lá dentro da sua célula. Não permita que os irmãos se reúnam numa célula e o povo senta afastado um do outro porque está chateado. O vínculo da perfeição não é a mágoa. O vínculo da perfeição não é o ressentimento. O vínculo da perfeição é o amor. E o amor vence qualquer diferença. O amor perdoa qualquer situação. O amor libera perdão sobre qualquer ferida que às vezes te causaram. Não importa o que fizeram com você. A Bíblia diz que o vínculo da perfeição é o amor. Se nós queremos que a unidade prevaleça no meio da nossa igreja, no meio das nossas equipes e no meio das nossas células, é necessário amar os irmãos. É necessário amar os irmãos.
Você já falou para quem está do seu lado e o tanto que ele é especial na sua vida? Já falou para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, eu posso nunca ter te falado isso, mas eu te amo muito do fundo do meu coração, te amo demais. Sabe qual que era o meu maior medo antes de ser pastor? Antes de ser pastor, meu maior medo era às vezes ter uma necessidade de eu mudar de cidade, mudar para algum lugar, ir para algum canto, sei lá, passar numa faculdade, passar num concurso, ir para outro lugar, e eu falo: meu Deus, como é que eu vou viver longe da videira de Palmas? Como é que eu vou fazer longe dos irmãos que eu ando, que eu caminho, que me viram crescer, que eu cheguei aqui adolescente e caminhando com os irmãos? Como é que eu vou fazer para viver longe deles? Mas por quê? Esse é um amor. Você já percebeu que quando você sai de férias, a saudade que você tem daqueles irmãos enjoados lá da sua célula? Já viu? Qual que é a vontade que você tem quando você sai de férias? Vamos viajar todo mundo junto. Ah, mas se Deus te desse dinheiro suficiente para pagar uma viagem para todo mundo, você não levava todo mundo da sua célula? Você não levava os irmãos, pastor? Alguns sim, outros não. Mas deixa eu te falar, nós precisamos de um ambiente de unidade no nosso meio. Preste muita atenção nisso. Nós precisamos de células, de casais, de jovens, de adolescentes, de crianças, de equipes, de líderes que caminham baseado no amor, vinculados pelo amor, vinculados por isso, que os olhos chegam a brilhar quando você vê os irmãos da sua célula, que dá uma falta enorme quando você fica 2 dias sem conversar com eles, porque o vínculo se torna um amor, e a unidade te leva a isso. Esse é o segundo ponto muito importante. Mas sabe, terceiro e penúltimo ponto, que vai nos levar à unidade, a Bíblia diz que aqueles que andam em unidade, ajudam a suportar o peso da vida. Diga assim comigo: andar em unidade, ajuda a suportar o peso da vida. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de número 32. Puder projetar? Efésios 4, 32, a Bíblia diz assim: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em outras palavras, nós temos que ter a ideia que a unidade nos ajuda a sustentar o peso. A unidade nos ajuda diante das dificuldades. Andarmos em unidade com os irmãos nos ajuda e torna a vida muito mais fácil e muito mais leve. Imagina como a sua vida seria mais difícil se você não tivesse irmãos que caminham ao seu lado hoje. Imagina o tanto que a sua vida seria mais complicada hoje se não houvesse irmãos que decidiram ombrear com você. Deixa eu te falar, quando você caminha em unidade, as coisas se tornam muito mais prazerosas. Experimenta limpar uma casa sozinho, experimenta limpar a casa com algum irmão da sua célula junto. O cansaço e o peso às vezes é o mesmo. Jogar água, puxar com rodo, torcer pano, aquele negócio que baixa e levanta, e torce pano, a mão toda úmida, as beiradas do dedo já fica toda úmida, aquele negócio cansativo, aí você bota a mão na que boa, aí suja a casa, ou às vezes suja até a roupa, mas quando você está com os irmãos, se torna até engraçado limpar uma casa. Sabe por quê? A unidade tem esse poder. Quando você caminha em unidade, nós ajudamos uns aos outros a suportar o peso da vida, o peso das situações e o peso das tribulações. Eu tenho um costume, na verdade eu tenho um problema, que eu sou muito sem criatividade para quebra-gelo. Quem caminha comigo sabe disso. Minha primeira célula eu liderei do começo até o final, até a multiplicação, fazendo o mesmo quebra-gelo toda reunião. Pensa numa figura de líder. Só que tem um quebra-gelo que me chama muita atenção, e de vez em quando eu gosto de fazer ele. É o quebra-gelo onde todos os irmãos da célula ganham um balão, enchem esse balão, ficam em círculos, e cada um fica brincando com seu balão. Brincando, os 10 ali na roda, brincando com o balão, só que aí você pede para um sair: fulano, sai da roda. Só que o que sair da roda tem que deixar o balão no meio. E quem ficar no meio tem que cuidar do seu balão e do balão do outro que saiu. Fica engraçado no começo. Mas está todo mundo ali ainda brincando. Só que quando vai saindo um por um, ao ponto de ficar 4, 3 ou até 2 no final, vira um caos enorme o quebra-gelo. Com aquele povo doido, caçando balão, correndo para lá e para cá, aí não pode deixar o balão cair, vai, corre, agoniado. No final das contas eu paro o quebra-gelo e falo: irmãos, esse balão simboliza um problema que você tem. Uma situação que você tem. Quando você está com os irmãos em comunhão, aquele problema se torna até leve. Você ri, brinca do outro, e toca no problema do outro, e faz aquela graça toda, e tudo mais, mas começa a se afastar do povo.
ao ponto de você ficar quase sozinho, segurando os seus problemas. O que vai acontecer? O caos está instalado. Você quer ter uma vida muito mais leve? Ande em unidade com os irmãos. Você quer ter uma vida muito mais prazerosa, muito mais feliz, apesar das dificuldades? Ande em unidade com os irmãos. Até os momentos difíceis se tornam engraçados. Até os momentos difíceis se tornam um momento ali que não fica tão pesado. Fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo, porque não é um negócio difícil, você não está sozinho. Você tem alguém com você, tem alguém que vai ombrear com você, às vezes está enfrentando alguma dificuldade financeira, a pessoa que está com você ali na hora, andando em unidade, às vezes não tem nem condição financeira de te ajudar, mas só o fato de você ter alguém para abrir o seu coração, para você contar, e a pessoa ora com você e fala: meu irmão, vai dar certo, não abate não, Deus vai suprir você, Deus vai honrar você, você tem sido fiel ao Senhor, Deus vai te sustentar, não é pelo merecimento, não é pela justiça própria, é pela graça de Deus. Quando você escuta isso, pelo fato de estar em unidade com alguém, você se enche de fé, mas só caminha em unidade, ou na verdade só tem um desfrute de ter essa bênção, de ter alguém ao seu lado, suportando o peso, quem caminha em unidade, quem decidiu andar junto. Fala para quem está do seu lado, fala: meu irmão, eu decidi andar junto com você, eu vou sustentar os pesos da vida junto com você. Fala assim: conte com o meu ombro, meu querido, que eu vou te sustentar também nesses dias, em nome de Jesus. Andar em unidade nos fala disso, irmãos, de compartilharmos. Tem momento difícil que você passa. Eu já compartilhei mais um tempo atrás, um dos meus discípulos, a gente estava fazendo um encontro com a rede, e ele me ligou no domingo de madrugada, sabe, para domingo, falou: pastor, tive um problema seríssimo, meu irmão acabou de falecer num acidente. E eu falei: irmão, mas que coisa, a notícia dele ali, que o irmão dele parecia que era meu irmão, porque eu vi a dor na voz do irmão, na ligação do irmão. Ele falou: pastor, estou saindo agora para a minha cidade, vou para lá, vou enterrar meu irmão, minha mãe está abatida, está abalada, vou para lá. Eu falei: vai mesmo, fica em paz, pode ir. Mas eu estava aqui no culto, sentido, agoniado, falei: meu Deus, mas o discípulo está lá, precisando de alguém, está com a família, não tem ninguém dos irmãos. Eu falei: quer saber do negócio? Final do culto, vou descer para a cidade dele. Chamei alguns irmãos, pegamos um carro, saímos daqui, era, sei lá, 11 horas da noite, chegamos na cidade dele, não falei para ele, cheguei lá, falei: irmão, onde é que você está? Estou querendo te ver, pastor, eu estou aqui no velório. Falei: tá, eu estou aqui perto da sua casa, eu acho, não sei onde é que é. Ele: não, pastor, eu não estou em Palmas não, eu estou aqui na minha cidade. Eu falei: eu sei, eu estou aqui na sua cidade, estou aqui no posto, tal, vem me encontrar. Ele chegou lá e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: irmão, a sua dor é a nossa dor, eu não consigo ficar em casa vendo você sofrendo. Eu vim para cá, fiquei lá com ele, fiquei, para ser sincero com os irmãos, 2 horas só. Acho que foi de 1 hora da manhã até as 3, porque nós tínhamos que voltar para trabalhar às 6 horas da manhã, os irmãos que foram comigo e eu também. Ficamos lá 2 horas, fui lá com ele, ao lado do caixão, oramos, choramos juntos, abracei a família, fomos lá para fora, tentei descontrair um pouco, para o ambiente não ficar tão pesado, mas deu umas 3 da manhã, 2, 3 da manhã, eu falei: irmão, eu preciso ir embora. Eu só vim aqui para te dar um abraço, conta comigo, te espero lá em Palmas essa semana, qualquer coisa você pode me ligar, nós voltamos. Mas por que tem esse tipo de atitude de muitos irmãos aqui presentes? Porque amam, mas também porque decidiram suportar a dor da vida uns com os outros. Só tem esse tipo de relacionamento quem anda em unidade. Se às vezes você não tem tido, eu quero te convidar nessa noite a andar em unidade com a sua célula, a andar em unidade com a sua família, a andar em unidade com a sua liderança. É muito importante que todos nós venhamos viver isso, porque dificuldades da vida nós temos o tempo inteiro. Mas eu vou te falar algo: se você tem alguém do seu lado para te abraçar, para te dar uma palavra de motivação, para te dar uma palavra de fé, a vida se torna muito mais leve e muito mais fácil. Creia nisso. E por último, irmãos, andar em unidade tem a ver também nós andarmos em aliança. Andar em unidade fala disso, em nós andarmos em aliança. E às vezes muitos irmãos não entendem esse significado. Aliança não é só colocar algo no dedo, algo simbólico. A aliança tem a ver com algo muito mais profundo e muito mais sério, em você saber o compromisso que você tem com os irmãos, o compromisso que você tem com a sua igreja, o compromisso que você tem com a sua liderança. Aqueles que desejam andar em unidade, eles precisam decidir hoje andar em aliança. Andar em aliança, irmãos, é muito sério, porque uma aliança ela não pode ser quebrada. Ela não deve ser quebrada. Uma vez uma aliança feita em qualquer situação,
ela precisa ser honrada. Mas por que alianças são feitas? Porque acontecem brigas. Pastor Mauro pregando, eu achei muito interessante. Por que um casamento precisa de aliança? Você que é casado, por que um casamento precisa de aliança? Porque tem briga o tempo inteiro, tem discussão, a gente sempre fala a respeito disso, que tem situações, problemas que acontecem, que se não houver aliança, o povo vai embora. Se não houver aliança, o marido faz as malas e vai embora. Se não houver aliança, a mulher faz as malas e vai embora de casa. Por quê? Precisa de aliança para estar junto. Tem situações que batem, que são duas pessoas totalmente diferentes. Sempre quando eu vou ministrar o seminário da corte, eu falo a diferença que é da minha casa, de criação. Eu ficava agoniado quando às vezes eu ia na casa da minha esposa almoçar, porque lá na minha casa é diferente. Minha casa a gente sentava na frente da televisão, com um prato de comida na mão, e ninguém dava um pio. Assistia o jornal, terminava, colocava o prato na pia, ou lavava as suas coisas ali, descansava um pouco e ia para o trabalho. Às vezes ia na casa da minha esposa, não tinha esse negócio de assistir televisão na hora do almoço. Era o povo conversando, e eu tentando ali ouvir um pouco a notícia, tentando entender, e querendo, eu quase gritando, cala a boca, pelo amor de Deus. Que eu quero ouvir a notícia ali, e o povo, aí duas pessoas diferentes dentro de casa. Lá em casa, como é que é hoje? É eu quieto na minha, querendo assistir alguma coisa que está passando na televisão, e a minha esposa perguntando, como é que foi seu dia? E vamos fazer o quê? E as meninas? E tem que arrumar para ir para a escola. E tem que fazer aquilo ali. Aí duas pessoas diferentes dentro de casa. Por que precisa ter aliança? Porque na hora que tem um embate, o que vai permanecer, o que vai fazer com que os dois permaneçam juntos, é a aliança. Dentro da igreja, não é diferente. Nós temos problemas uns com os outros constantemente. Direto tem alguma coisa que um fala e que fica chateado, que um fala e que o outro fica magoado. Mas irmãos, nós somos igreja. Nós somos igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. E se nós queremos desfrutar de uma unidade no nosso meio, nós precisamos ter clareza de algo. A aliança é fundamental para nós crescermos e avançarmos nesses dias. A pergunta que eu te faço nessa noite, com todo amor e carinho: você anda em aliança com os irmãos da sua célula? Você tem andado em aliança com os irmãos do seu discipulado? Você tem caminhado em aliança com os irmãos aí da sua rede, da sua equipe? Tem caminhado em aliança com os irmãos? É muito sério tudo isso. Se nós não vivermos em aliança, nós nunca chegaremos à unidade perfeita do corpo de Cristo. E eu quero te convidar aqui nessa noite, com todo amor e carinho, a nós desfrutarmos de um novo nível de unidade como igreja nesses dias. Um novo nível de unidade, muito mais intenso, muito mais forte, muito mais dedicado, muito mais decidido. Eu vou andar em unidade com os irmãos. Nós somos uma rede de adolescentes, nós vamos arrebentar com essa rede, vamos multiplicar ela em 2, 3, 4, 5 em nome de Jesus. Nós somos uma rede de adultos, uma rede de jovens, vamos ganhar gente, vamos multiplicar a rede, vamos levantar pastores, é andando em unidade. Qual que é o propósito, pastor? É comprar uma cadeira, vamos levantar dinheiro, vamos comprar essas cadeiras em nome de Jesus. Pastor, qual que é o propósito? É abrirmos a videira norte, vamos abrir a videira lá nas áreas em nome de Jesus, mas vamos andar em unidade. As coisas, quando caminham em unidade, se torna muito mais forte. O mover de Deus passa pela unidade. A graça de Deus e o favor de Deus passa pela unidade. Se tem faltado de unidade na sua equipe, é uma noite de você reavaliar como tem sido lá. Se tem faltado unidade no seu coração no que se diz respeito à igreja, é uma noite de você parar e falar assim: chega, a partir de hoje eu vou voltar à unidade, vou andar com os irmãos, vou estar perto deles, vou estar vinculados, andando em amor, servindo a todos eles. Eu vou estar encaixado numa célula, vou estar encaixado num discipulado, vou estar envolvido de alguma maneira. Se nós tivermos irmãos assim, eu vou te falar algo: não haverá impossíveis para nós. Não haverá impossíveis para nós. Se houver unidade no nosso meio, o que nós determinarmos vai acontecer em nome de Jesus. Se houver unidade lá na sua célula, o que vocês determinarem vai acontecer em nome de Jesus. Se houver unidade dentro de uma rede, de um discipulado, de um prédio, de uma igreja, se houver unidade, um milagre vai acontecer. O favor de Deus e a graça de Deus passa pela unidade. Essa é uma noite de nós jogarmos fora, descartarmos tudo aquilo que você tinha na sua ideia de unidade, na sua cabeça, o que passava sobre unidade. É a noite de Deus renovar vínculos, renovar alianças, renovar compromissos, renovar intensidade, porque são dias
de Deus trazer uma unidade tão forte no meio da igreja, ao ponto de nós explodirmos para a graça e para a glória de Deus, ao ponto de nós explodirmos pela glória do Senhor, novos pastores sendo levantados, novos discipuladores sendo levantados, novos líderes sendo levantados, e cada um dos irmãos sendo encaixados, servindo a Deus, dando o melhor, e nós fazendo parte de uma igreja poderosa, enorme nessa cidade, fazendo a diferença, sabe, ganhando pessoas, destruindo as obras do inimigo. Se tem uma das coisas que o diabo mais teme, é uma igreja e uma equipe que caminha em unidade. Eu quero convidar a ficar de pé nessa noite. Somente os irmãos que desejam caminhar em unidade, como célula, como rede, como discipulado, como igreja. Eu queria que nós orássemos por isso aqui nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, um texto que nós conhecemos muito bem. Você sabe muito bem desse texto. Gênesis capítulo 11, versículo de número 5 e 6. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. Vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer, sendo um só povo, com uma só língua. Não haverá limites para tudo que ousarem fazer. Não haverá limites. A Bíblia diz que Deus desceu, chegou naquele lugar e viu que o povo era tão unido, tão unido. Isso não foi o escritor que colocou, o próprio Deus desceu e percebeu que a unidade daquele povo era tão grande. Olha, tudo que eles decidirem fazer, eles vão alcançar. Tudo que eles decidirem fazer, eles vão conseguir. Por quê? Por causa da unidade. Eu quero te falar algo, quero profetizar sobre a sua vida. Esse vai ser o nível de unidade, de aliança, de compromisso lá da sua célula, em nome de Jesus. Esse vai ser o nível de compromisso e unidade quando o seu líder, seu pastor se levantar e chamar os irmãos para uma convocação, de um encontro grande, de uma grande comunhão, de uma grande conferência, de um grande movimento, de um grande mover. Quando acontecer isso, a resposta dos irmãos à unidade será tão grande que não haverá impossíveis. Deixa eu te falar algo. Eu quero convidar os irmãos a se reunirem como célula nesses dias e no mesmo espírito decidirem qual que é o futuro da célula. Se vocês decidirem juntos que o futuro é a multiplicação, essa multiplicação vai acontecer em nome de Jesus. Se lá no dia da reunião vocês decidirem data, mês, ano, o que vocês decidirem lá juntos vai se tornar realidade no nome de Jesus, porque não há impossíveis para aqueles que andam em unidade. Todo dia nós temos orado, irmãos, impondo as mãos sobre vocês, e hoje não vai ser diferente. Eu queria que você viesse aqui para frente e ficasse de mãos dadas ou abraçado com os irmãos da sua célula.